Irmãos, pode se assentar. É isso? Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor mais uma vez. Eu quero dizer que estou muito feliz de estar aqui e que eu fiz uma troca de mensagens com meu pai. Não era para mim estar pregando hoje. Falei, ó, pai, prega lá para mim, daí da próxima eu prego para você. Então, beleza, é dia 31. Perdi, né? Não troco mais. O dia que for para mim, vai ser. Por fim, irmãos, vai trazer uma mensagem dia 31 de dezembro, final do ano. Você vai falar do quê? Um ano que nem foi esse ano para nós, um ano de muita vitória, mas um ano de muita luta, um ano de muita batalha. Então, comecei a analisar, vai trazer o quê? Vai falar o quê? Né? Vai trazer o quê para os irmãos nessa data tão festiva? Vamos ter a Santa Ceia, depois vamos ter uma ceia de amores, um culto que começa num ano e termina num outro, né? Passamos orando. A Jane falou em 10 anos, eu não gosto de me gabar, mas eu tenho lembrança da minha vida, eu estou com 34 anos, embora você acredite que não pareça, mas eu tenho 34 anos, quem quiser ver o documento depois do culto, eu posso mostrar a carteira de habilitação. E de todo esse tempo da minha vida, tenho lembrança de ter passado um ano só, acredito que de 96 para 97, ou de 95 para 96, sem ter passado na igreja. Passamos na casa da vizinha, tinha lentilha para comer ainda na virada da meia-noite, e achei que lentilha era uma coisa muito gostosa. E não era. Foi uma decepção. Pensei, podia estar na igreja, né? Cada um traz uma coisa, junta toda a galera, é um momento bacana, é uma confraternização, é um momento muito legal. E onde nós podemos ouvir o testemunho dos irmãos, ser fortalecidos, dar os nossos testemunhos. Por fim, é realmente um privilégio poder estar aqui essa noite. Muitos, de repente, gostariam de estar aqui e não podem. Alguns porque estão doentes, outros porque estão viajando. De repente não depende só dele, tem uma família. De repente o marido não quer estar aqui, a esposa quer, de repente a esposa não quer, o marido quer, enfim. Por N motivos, mas nós, graças a Deus, nós podemos estar aqui essa noite. E dentro de todo esse pensamento e de toda essa efervescência da minha mente, eu comecei a me lembrar de um versículo da Bíblia. Um versículo só. Porque são tempos que nós sabemos que não são fáceis. São tempos difíceis, de uma maneira geral. O Senhor, Ele tem nos abençoado grandemente, nos tem mantido de pé perante o mundo prostrado, ao mundo caído, mas os tempos não são fáceis. Então, a palavra que eu me lembrei foi essa daqui. Eu não lembrei onde é que estava escrito, inclusive depois vou procurar aqui, que eu sei que é na página 722, em Lamentações, Jeremias. Se não me engano, é o versículo 13, o capítulo 13 e o versículo 21. Mas a mensagem que veio ao meu coração, e eu quero compartilhar com você essa noite, diz assim: contudo, quero lembrar do que me traz esperança. Contudo, quero lembrar do que me traz esperança. Diante de dias não tão fáceis como nós gostaríamos que fosse, diante de situações que se apresentam para a nossa vida, lutas, problemas de saúde, problema no trabalho, problema de produção, de rendimento, de faturamento, de ganhar o dinheiro, de preocupação com a política, de preocupação com a nossa vida, de como vão ficar as nossas coisas, tempo de mudanças, tempo de esperança. Contudo, quero lembrar do que me traz esperança. Essa é a versão King James. E eu peguei aqui a mesma palavra na versão da linguagem de hoje. Mas a esperança volta quando penso no seguinte. E daí aqui ele dá o motivo por o que ele está
lembrando daquilo, ou quer lembrar, ou quer trazer à sua lembrança aquilo que lhe traz esperança. O amor do Senhor não se acaba e a sua bondade não tem fim. Então, nessa noite, final de ano, começo aí de um ano novo, mais 365 dias, mais vitórias, talvez mais lutas, esperança de dias melhores. E por que nós podemos ter esperança? Porque a misericórdia do Senhor e nem a sua bondade tem fim. A sua misericórdia não se acaba, o seu amor não se acaba e a sua bondade não tem fim. Contudo, quero lembrar do que me traz esperança. Deixa eu só abrir aqui 777, o capítulo é o 13, o versículo é o 21. E se você quiser abrir a tua Bíblia para ler comigo, eu vou ler com você a minha versão da minha Bíblia. Diz assim: disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. É uma versão um pouquinho diferente, mas quer dizer a mesma coisa. Então eu coloquei aqui, lá no dicionário, o que significa esperança. O que significa esperança? Algo que está tão em voga nesse momento, que geralmente final de ano é assim, dá aquela vontade, dá aquela vuia de você acreditar, de você lutar, de você renovar as tuas forças. É um tempo que a gente dá aquela pausa, dá uma relaxada, o serviço dá uma baixada, muita gente entra de férias coletivas, recebe um 13º, primeira, segunda parcela, está mais tranquilo em casa, tem um dinheirinho para gastar, vai fazer uma ceia de Natal, vai passar na igreja o ano novo, tem um tempo para ficar de varde em casa, dá uma respirada dessa correria. Aí nós começamos a analisar a nossa vida, os nossos projetos, aquilo que já deu certo, aquilo que não deu certo ainda, aquilo que ainda nos incomoda. E é por isso que nós precisamos ter esperança. Então, esperança, segundo o dicionário, ato de esperar aquilo que se deseja obter. Expectativa na aquisição de um bem que se deseja, aquilo que se espera desejando, alguma coisa que você espera com desejo no teu coração de que aquilo aconteça. Esperança. Contudo, quero lembrar do que me traz esperança. Os dias são difíceis, os dias são maus, tenho passado lutas, tenho tido vitórias, mas contudo, eu quero lembrar daquilo que me traz esperança. Amém? Então eu anotei aqui 3 irmãozinhos nossos da Bíblia, que quero compartilhar com você. O primeiro deles, Gideão. O que aconteceu com Gideão? O anjo do Senhor se apresentou para ele. O que ele estava fazendo? E vou falar de uma maneira bem resumida, porque eu não quero me demorar. Gideão estava malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo. Trigo se malha na eira. É um campo um pouco mais aberto. O Gideão estava malhando trigo no lagar. Lagar é lugar de pisar a uva. Lugar apertado, um lugar um pouquinho menor, mais escondido. O que aconteceu com Gideão? O tempo foi passando e a esperança dele foi diminuindo. Tanto é que o anjo do Senhor chegou para ele. O Senhor é contigo, varão valoroso. O próprio anjo do Senhor, o próprio Deus, o Senhor falou para ele: eu sou contigo. E o que ele falou de volta? Amém, eu recebo? Não, você deve estar enganado. Se o Senhor fosse comigo, não ia acontecer essas coisas. Não me viriam sobre nós essas coisas. Então você pode ler lá em Juízes 6, vai contar para você a história do Gideão. E o que eu quero trazer para os nossos dias? Primeira coisa que eu li lá foi que o Senhor entregou o seu povo na mão dos medianitas, dos amalequitas, os do Oriente. E aquele povo vinha como gafanhoto e entrava naquela terra para destruir. Pegava o que aquela terra produzia, levava embora.
eram tempos difíceis, mas diz lá que se passaram 7 anos. 7 anos é um período. Aquelas circunstâncias começaram a aparecer para Gideão, e a esperança dele começou a diminuir. Por isso, contudo, quero trazer ao meu coração aquilo que me traz esperança. E a esperança de Gideão, conforme o tempo foi passando, a esperança dele foi diminuindo. Porque de começo ele até tinha esperança, mas passa um dia, não acontece. Passa 2 dias, não acontece. Passa 3 dias, não acontece. Passa 1 ano, não acontece. 2 anos, não acontece. Passa 3 anos, não acontece. Aí nós já começamos a nos perguntar: se o Senhor fosse comigo, não me aconteceria esse tipo de coisa. Não me aconteceria esse tipo de coisa. Vai nessa tua força e você vai conquistar. Você vai libertar esse povo. Vai mudar a tua história. Continua nessa força. Senhor, mais uma vez, olha o que é o tempo. Circunstâncias de tempo. Senhor, como que o Senhor quer que eu faça isso? Eu nem condição para isso eu não tenho. A minha família é a mais pobre. E eu, o mais novo, na casa do meu pai. Quer dizer, que de toda a cadeia da cidade, da cadeia evolutiva ali, ele se coloca como o menor. A minha família é a menor em Manassés, eu acho que é isso. E eu o menor na casa do meu pai. E você sabe muito bem a história de Gideão. Gideão, com 300 homens, obedeceu aquilo que o Senhor falou. E Deus pôde usar a vida dele e daqueles 300 homens para libertar Israel. Contudo, quero lembrar do que me traz esperança. Contudo, quero lembrar do que me traz esperança. Não importa quanto tempo. Está lá o Gideão de exemplo para você. E vou falar para você de novo, Juízes 6. Essas 2 partes que eu falei para você aqui. Está no 13, no versículo 13 e no versículo 15. 7 anos plantavam e não colhiam. Foram empobrecendo muito. Só tristeza, miséria, necessidade. Situações que foram acontecendo ao longo do tempo. E o tempo foi cansando. Talvez você está esperando uma bênção do Senhor. Quem está esperando uma bênção do Senhor, levanta as mãos. Eu vou levantar as 2 que eu estou esperando bastante. Eu estou esperando uma bênção do Senhor também. Eu também estou esperando. Não é só você, queridão. Eu também estou. Muito ansioso, com muita esperança. Mas às vezes não chega. E tem uns dias que é de sentar e chorar. Mas contudo, eu quero trazer ao meu coração aquilo que me traz esperança. E eu posso ter esperança. Vou até ler aqui o que eu achei muito bonito. Porque o amor do Senhor não se acaba. E a sua bondade não tem fim. E é por isso que eu posso ter esperança. Segunda pessoa que eu quero falar para você. Estou indo rapidinho, né, pai? Estou indo rapidinho, uns 14 minutos. Gente, Mefibosete. Quem que é o Mefibosete? Ah, não lembro do Mefibosete. Vou contar para você a história do Mefibosete mais ou menos. Anota aí. 2 Samuel 9, do 3 em diante ali. Tá? Vou explicar para você. Mefibosete era filho de Jonatas, neto do rei Saul. Só que uma certa feita, aconteceu alguma coisa. Tá? Vamos dizer assim, estava morrendo tudo o pessoal ali. E a ama dele, ou a tia que cuidava dele, pegou o Mefibosete no colo e saiu correndo para salvar a vida dele. E numa dessas, ela deve ter tropicado por lá. E ela caiu com o Mefibosete. E ele quebrou os 2 pés. Ou as 2. Os 2 pés. E esse era Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul. O que acontece? Anotei aqui.
circunstâncias da vida. Mefibosete era para ser quem? O neto do rei. Essa era a vida que se esperava para ele. Essa era a vida que se esperava para ele, neto do rei. Qual era a vida que Mefibosete estava levando? Até 2 Samuel 9, do 3. Se você leu o 8 eu anotei aqui, e eu quero dizer para você como ele se sentia. De acordo com o que? As circunstâncias da vida dele mudaram a partir daquele tombo, a partir do momento que ele quebrou os seus pés. Ele deixou de ser o neto do rei. Por fim, o rei morreu. Acredito que o seu pai também tenha falecido. Você pode acompanhar na Bíblia lá, ler a história dele, é uma boa passagem para se ler. E aconteceu que, de neto do rei, ele foi morar num lugar chamado Lodebar. Lodebar. Um lugar sem pasto. Essa é a tradução. Li uns quantos textos diferentes, gente falando bastante coisa a respeito, mas uma coisa todos foram unânimes: Lodebar, sem pasto. Aí você imagina, num tempo em que o pessoal era pastor de ovelha, cuidava do gado, um lugar sem pasto é um lugar próspero? Nos dias de hoje, um lugar sem pasto, difícil. Hoje ainda, com toda a tecnologia. Então foi nesse lugar que o Mefibosete foi morar. Aconteceu que numa certa época lá, num certo momento, Davi foi lá e fez uma pergunta para os seus: porventura, há alguém da linhagem de Saul para quem eu possa usar de misericórdia, para quem eu possa abençoar, alguém que eu possa tratar bem, por assim dizer? Aí foram atrás de quem? De um tal de Ziba, que era um serviçal do rei Saul, por assim dizer. Estou simplificando para você porque quero te explicar. Foram atrás dos Zibas e falou: não, tem, o Mefibosete está morando lá em Lodebar. Está morando lá. Então traz o Mefibosete aqui, que eu quero agir com graça para com ele, eu quero abençoar a vida dele, eu quero devolver para ele aquilo que ele merece, eu quero mudar a vida dele. E no versículo 9, aliás, no capítulo 9, versículo 8, de 2 Samuel, a expressão que ele usa é a seguinte: quando ele vai ser apresentado diante do rei, ele usa a seguinte expressão, resumindo para você: rei, o que os teus olhos viram em um cão morto como eu? Ele era para ser o neto do rei, era para ele viver essa vida, mas as circunstâncias da vida mudaram a situação dele. Naquele momento que ele é apresentado ao rei, digamos assim, a autoimagem dele aqui dentro, como ele se enxergava, como ele se via, ele era um paralítico, ele era um deficiente físico. Como ele se enxergava? Como um cão morto. O que os teus olhos viram em um cão morto como eu? É dessa maneira que ele se enxergava. Neto de um rei. As circunstâncias da vida mudaram a vida daquele homem. Passou uma vida até aquele momento de dificuldade, de privação, provavelmente. Não quero entrar em detalhes do que a Bíblia não diz. Mas para o rapaz, para o homem, chegar no ponto de se comparar a um cão morto, com certeza a situação não estava fácil. Contudo, quero lembrar do que me traz esperança. Quero lembrar daquilo que me traz esperança.
Talvez na sua vida, as circunstâncias da vida mudaram aquilo que você esperava viver. Talvez você tinha uma herança financeira muito grande e aconteceu alguma coisa que te tomou essa herança. Talvez você foi assaltado pelo caminho. Talvez alguma coisa mudou na tua vida. E às vezes a vida que você imaginou não se concretizou para você ainda. Contudo, eu quero lembrar do que me traz esperança. Porque o amor do Senhor não se acaba. E a sua bondade não tem fim. Se você continuar lendo 2 Samuel 9, acredito que até no 13, por ali, de um lugar sem pasto, de um cão morto, Mefibosete passa a comer todos os dias na mesa do rei. É na mesa do rei. Digamos assim, vamos fazer uma comparação rapidinho, que talvez você não olhou por esse lado. Mas de todas as casas de um reino, aonde que você acha que o café da manhã vai ser o melhor? Tem tudo para ser na casa do rei. Onde que você acha que o almoço vai ser o melhor? É na casa do rei. Pelo menos assim eu acho. A janta vai ser melhor aonde? Lá na casa do rei. E conta lá que Davi devolveu para o Mefibosete as terras que eram lá, sei lá, do seu pai, enfim. E ele pôde trazer os servos para morar ali. E tem uma parte que diz lá assim, que é para esse Ziba ir lá e tomar conta das terras e plantar, enfim, e produzir ali. E dar mantimento para toda aquela geração, para toda aquela galera, para todo aquele pessoal. Mas que o Mefibosete ia comer na mesa do rei todos os dias. Por isso é que eu quero lembrar daquilo que me traz esperança. Esperança. Hoje é um excelente dia para você recarregar suas baterias e ter esperança. Esperança. Vou falar rapidinho aqui do terceiro, mas não menos importante. E já estou acabando também. José, filho de Jacó, com Raquel. É isso? Com Raquel. Coloquei aqui, ó. Jacó, filho de Raquel. Estava fazendo umas contas lá e descobri mais ou menos assim, que o José, ele era o filho preferido do Jacó. Ele foi o primeiro filho da Raquel. A Raquel foi aquela por quem Jacó trabalhou os primeiros 7 anos. Na verdade, pelos pensamentos do Jacó, já era para ele ter casado com quem? Com a Raquel. Mas o que o sogro dele fez? Deu uma engrupida nele e falou assim, não, aqui nós temos um costume. A mais velha não casa depois da mais nova, porque senão, então você casa com a mais velha primeiro, e depois você casa com a mais nova. E trabalha mais 7 anos para mim, papai e tal. Só que daí o que acontece, irmão? O Jacó, ele gostava de quem? Da Raquel. Da Lia, não. E ela se sentiu assim, não é que não gostava, mas enfim, mais ou menos você entendeu. Ela se sentia desprezada. A Lia, que o Jacó não gostava dela. E a Raquel começou a querer dar uma pisadinha. O que o Jesus fez? Foi lá e fechou a madre da Raquel. Por bastante tempo, tanto é que nasceu uma cabeçada de gente antes do José. Mas chegou um tempo que Deus ouviu a oração da Raquel e abriu a madre da Raquel. E quem que nasceu? O José. Então tá bom, tirando essa observação, vamos lá. José era o filho preferido do seu pai, era o queridinho do papai. O que os seus irmãos fizeram? Diz uma parte da Bíblia lá que, volta e meia, ele trazia umas fofocas dos irmãos para o pai, fulano fez isso, fulano fez aquilo, teve aquele sonho lá, Deus deu um sonho para ele, dos molhos, da lua, das estrelas, enfim. Você sabe muito bem a história, você pode ler também. E ele foi vendido como escravo para uma terra estranha,
longe do pai, longe dos irmãos, longe dos amigos, sem influência nenhuma, escravo, deixou de um dia para o outro de ser o queridinho do papai e se tornou escravo. Escravo. Você acha que escravo tem o direito de opinar? O direito de pedir? Regalia? Não, é escravo. Senão não era escravo. Foi isso que aconteceu com José. E ele estava longe de todo mundo. Ele estava longe de todo mundo. Por isso, quero lembrar daquilo que me traz esperança. Mas o José, ele estava próximo de Deus. Seu pai não estava junto com ele para cuidar os seus passos. Talvez não estava junto com ele para evangelizar ele, para pregar do amor de Jesus para ele. Mas Deus estava junto com ele. Então ele foi na casa do Potifar, serviu o Potifar, a mulher do Potifar vem, se engraça com ele. E o que ele fala? Como que eu vou poder pecar contra o meu Deus? Contra o meu Deus. A preocupação dele não era com o Potifar. A preocupação dele era com Deus. E por causa disso, onde é que ele foi parar? Ele foi promovido? Não, ele foi preso. E você acha que cadeia de antigamente é que nem cadeia de hoje? Eu acredito que não. Provavelmente era subterrâneo. Jogava o cara no buraco lá e tirava a escada. Como é que sobe de volta? Não sobe, fica lá. Mas lá na cadeia, lá na prisão, lá no cárcere, a Bíblia nos diz que o Senhor era com José. O Senhor estava com ele. A situação estava difícil? Estava. Estava apertado? Estava. Estava longe do pai? Estava longe da mãe? Estava. Mas ele estava perto do Senhor. Contudo, eu quero lembrar daquilo que me traz esperança. Estou longe do meu pai, estou longe da minha mãe, mas eu estou perto de Deus. O que acontece? Deus dá um sonho. Não, primeiro é os copeiros lá na cadeia ainda. Então vamos lá. Tinha o copeiro e o padeiro. Tudo leva a crer que tinha lá uma conspiração para matar o rei. Ah? Aí prenderam quem? O copeiro do rei, que era o que experimentavam antes do rei tomar, e o padeiro do rei, que era o que fazia o pão para o padeiro comer, para o rei comer. O que acontece? Os dois tiveram um sonho. E o José estava lá. Tá? O José estava lá na cadeia. E o padeiro veio, o copeiro veio e contou o sonho. Tive esse sonho assim. Aí o José falou, ó, daqui 3 dias eles vão te restituir no teu cargo. E o padeiro ficou animado, vou contar o meu também. Você daqui 3 dias vai morrer. Só que ele falou para o copeiro assim, quando você estiver lá na presença do rei, dá uma forcinha para mim, dá uma mãozinha para mim. Lembra desse teu irmãozinho aqui? Dá uma ajudinha para mim, meu querido. Dá uma mão para mim. Fala lá para o rei que eu fui vendido lá na minha terra, fui trazido escravo para cá, que meus irmãos fizeram isso para mim. E ali ele começa a resmungar e começa a reclamar. E o que a gente pode ver? Ou pode deduzir, não quero aqui também criar uma teologia da mágoa. Mas o José, ele estava magoadinho ainda com os seus irmãos. E de repente, se Deus dá uma oportunidade dele sair da cadeia naquele momento e ir lá para ser quem? O governador do Egito, em vez dele sustentar o povo de Deus, como era o plano de Deus no original, talvez ele mandasse matar com as suas próprias mãos. Então o que acontece? O copeiro do rei que foi restituído na sua função, no seu serviço, tem uma amnésia de 2 anos, mais ou menos. Uma amnésia seletiva, porque passou 2 anos, o Senhor dá um sonho lá para o rei, e ninguém consegue decifrar aquele sonho. Um sonho meio esquisito, é uma mistura de sonho com desenho animado, porque uma espiga comeu outra espiga, né? Você nunca pensou nisso. Mas é um sonho esquisito. E daí hoje nós sabemos, as vacas magras, as vacas gordas, até é um ditado nosso. Mas o que acontece? Levou mais 2 anos para chegar o tempo de José. Por mais 2 anos ainda, ele permaneceu ali, porque ele ainda não estava pronto para assumir aquilo que Deus tinha para ele. Então, muitas vezes, nós temos
batalhado, nós temos lutado, e o Senhor tem tentado trabalhar no nosso coração, mas nosso coração é duro. Nós temos um coração peludo, nós temos um coração de pedra, e muitas vezes nós não queremos que o Senhor trabalhe no nosso coração. Nós temos a nossa ferida de estimação, nós temos a nossa mágoa de estimação, e nós não queremos nos livrar disso. Contudo, eu quero me lembrar daquilo que me traz esperança. Que o amor do Senhor não se acaba, e a sua misericórdia não tem fim. E agora, quero ler para você, digamos assim, que seja a conclusão da minha mensagem. Primeiro, nós falamos de Gideão, que o tempo foi fazendo ele perder a esperança. O tempo foi passando e ele foi perdendo a esperança. Segundo, nós falamos de Mefibosete, que as circunstâncias da vida jogaram ele para uma situação que de repente não era o que era desenhado para ele. E em terceiro, nós falamos de José, que passou por um aprendizado, que foi trabalhado na mão do Senhor, que levou mais ou menos 17 anos para acontecer tudo isso. Aliás, talvez nem tudo isso, uns 13 anos. Ele tinha 17 quando ele saiu de lá. Quando ele assumiu o reino lá, em torno dos 30, 31 anos, mais ou menos. Por aí. Mas aqui coloquei do José a mágoa no coração. E eu me lembrei, irmãos, desse texto, e com isso eu quero concluir a mensagem, que é um texto que eu li para a Gabriela no dia do aniversário dela de 15 anos, que de repente nem sempre a vida vai ser esse mar de rosa que a gente sonhou, que a gente planejou, mas a Bíblia nos diz assim, Romanos 5, 3, 4 e 5, 3 a partir da parte B. A tribulação gera a paciência. A paciência gera a experiência. A experiência gera a esperança. Então, não chegou ainda? Em que parte que você está? Tem gente que fala assim, meu segundo nome é paciência. O problema é o primeiro, que é sem paciência. Então a tribulação gera paciência. A paciência gera a experiência. E a experiência gera ou produz a esperança. E daí diz assim, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança não traz confusão. Talvez você está passando por tribulação, para gerar em você paciência. Talvez você já está com paciência, está gerando para você a experiência. Talvez você já tenha a experiência, e você pode começar a andar na esperança. E você pode trazer à sua memória aquilo que te traz esperança. Amém? Convido a todos para se colocar em pé. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Criador do céu e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento nós entramos na Tua presença, juntamente, Senhor, com os nossos irmãos, Pai, nesse final de ano, início de ano novo. Nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos tem dado, e nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor trabalhe na nossa vida de uma maneira, Pai, que nós podemos trazer, Senhor, ao nosso coração, que nós possamos nos lembrar daquilo que nos traz esperança, Pai, e que a nossa esperança possa estar no Senhor
todos os dias da nossa vida, Pai. Que realmente, Senhor, possamos ser trabalhados pelo Senhor. Que realmente, Senhor, possamos estar em posição de receber, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Que realmente, Senhor, podemos estar trabalhados a tal ponto, Pai, que o Senhor possa cumprir em nós, Pai, a Tua vontade e o Teu propósito, Senhor, para a nossa vida. E que nesse ano novo que se inicia agora após a meia-noite, Pai, nós possamos estar cheios de esperança, Pai, de uma esperança no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.